Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar mais um episódio do Cantando a Fé. E no episódio de hoje eu vou falar sobre o Glória. Por que nós não utilizamos o hino de louvor no advento? Eu já iniciei esse episódio de hoje com uma citação bíblica, lá de Efésios. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Passagens parecidas com essa que eu acabei de ler aparecem muito na Bíblia. Nós vamos encontrar muitos louvores exaltando as maravilhas do Senhor, especialmente no livro dos Salmos, O Senhor Deus, que criou o universo e que nos criou por amor, merece e é digno de todo louvor e de toda adoração. Então, desse modo, quando a igreja, que é essa igreja que é mãe, retira o hino de louvor da liturgia, é porque ela tem algo a nos dizer. Cada ação da igreja tem um propósito e esse propósito tem o objetivo de nos auxiliar nesta caminhada rumo ao céu. Então, para a gente começar a entender por que não se usa, a gente tem que falar um pouquinho dos tempos litúrgicos. Vou falar de forma breve para a gente não delongar muito no episódio. Mas, falando dos tempos litúrgicos e do ano litúrgico, o mistério pascal de Cristo organiza o ano litúrgico e faz o quê? Transforma todo esse ano litúrgico na narrativa contínua dos mistérios da fé. Nós celebramos um Deus que, deixando o seu trono eterno, entra na história humana ao tornar-se homem como nós. Então, a encarnação de Jesus não somente nos traz a salvação, mas também santifica todas as áreas da vida humana. Então, os tempos litúrgicos, eles vão marcando as diferentes fases do ano litúrgico, eles concentram a liturgia e as leituras bíblicas em aspectos específicos da vida e também dos ensinamentos de Cristo. Sendo assim, cada período vai carregar um espírito distinto, que vai moldando o nosso comportamento e vai nos preparando para a celebração que está por vir. Então, a gente precisa pensar no seguinte: nós temos as estações do ano e essas estações, elas influenciam o nosso ambiente. Então, os tempos litúrgicos também são assim. Eles moldam a nossa perspectiva espiritual. Para quê? Para nos convidar a uma participação mais profunda em cada mistério da vida de Cristo. Então, na semana passada eu falei um pouquinho, sobre o tempo do advento, esse tempo que marca o início do nosso calendário litúrgico. Ao celebrar em cada ano a liturgia do advento, a igreja atualiza essa expectativa do Messias. Isso é comungando na longa preparação da primeira vinda do Senhor, os fiéis renovam o ardente desejo da sua segunda vinda. Então a gente já tem isso bem claro, Então a gente já vivenciou o primeiro domingo do advento, Nós já estamos sendo chamados à vigilância e à oração, que são características marcantes desse tempo, para que a gente possa encarar a encarnação e a parousia, como eu também disse, de formas assim muito intimamente relacionadas. E aí, a gente precisa também entender um pouquinho sobre o Glória, A gente é o hino de louvor, mas a gente fala como Glória para ficar até mais fácil na identificação. Se a gente pegar o catecismo da Igreja Católica, vai estar nos ensinando o seguinte: o canto e a música, eles desempenham a sua função de sinais de um modo tanto mais significativo quanto mais intimamente estiverem unidos à ação litúrgica, segundo 3 critérios principais. E quais são esses critérios? A beleza expressiva da oração, a participação unânime da assembleia e o caráter solene da celebração. Então, participam assim na finalidade das palavras e das ações litúrgicas, que é o quê? A glória de Deus e a santificação dos fiéis. Desse modo, a gente entende que a música deve estar de acordo com a liturgia. Para quê? Para conduzir os fiéis a entender esse mistério sagrado. E aí, novamente, a gente bate na tecla. Não é somente usar aquele subsídio à liturgia diária. Nós temos muitas formas de fazer com que a música esteja de acordo com a liturgia sem usar a liturgia diária. O Glória é um dos hinos mais antigos da tradição cristã.
ele é uma mistura de louvor e também de súplica. Então, ao cantar o Glória na missa, a igreja glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro, unida pelo Espírito Santo. Também no Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer o seguinte: o louvor é a forma de oração que mais imediatamente reconhece que Deus é Deus. Canta-o por si próprio, glorifica-o, não tanto pelo que ele faz, mas sobretudo porque ele é. Então, o louvor integra as outras formas de oração e leva-as àqueles que delas é a fonte e o termo, o único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós somos. Por isso que o hino de louvor se inicia com as palavras Glória a Deus nas alturas, recordando o cântico dos anjos proclamado no momento do nascimento de Jesus em Belém. Então é uma prece de louvor, também é reverência, também é alegria, que remete o quê? A grandeza de Deus e a história da salvação. E aí a gente chega lá no porquê que nós não cantamos o Glória no Advento. Durante o Advento, a gente se abstém de cantar o Glória a Deus nas alturas pelo seguinte: a gente tem que pegar algumas regrinhas básicas da liturgia que foram estabelecidas pelo Concílio Vaticano II. E aí não tem jeito, a gente tem que pegar tal como é. Lá na Constituição sobre a Sagrada Liturgia, que é a Sacrosanto Concílio, diz pra gente o quê? Dentro do ciclo de um ano, a igreja desdobra todo o mistério de Cristo, desde a encarnação e o nascimento até a ascensão, o dia de Pentecostes e a expectativa da bendita esperança e da vinda do Senhor. Então a igreja deve ser particularmente direcionada para as festas do Senhor que apontam para a salvação. Outra base importante para a gente compreender é a instrução geral do Missal Romano, e ela vai enfatizar que o Glória é entoado aos domingos, exceto nos períodos litúrgicos do Advento e da Quaresma. Durante o Advento, a ausência do Glória vai nos recordar que enquanto nós caminhamos nesta vida, nós ainda guardamos a plenitude da alegria da presença de Cristo. Então, nesse caso, nós celebramos o nascimento de Jesus, sabendo que ele virá novamente no fim dos tempos. A liturgia do Advento, ela não vai destacar apenas a alegria da espera, mas também ela vai enfatizar a vigilância, a oração, a conversão, pedindo o quê? Uma celebração sóbria e reservando o hino de louvor para a noite santa do Natal, que é o nascimento de Jesus. Portanto, o silêncio, o recolhimento vão caracterizar este tempo litúrgico para nos preparar, preparar bem os nossos corações para o Cristo que é de vir. Então, a sobriedade nas celebrações do Advento intensificam isso. A nossa alegria para quando finalmente, assim como os anjos na noite de Natal, nós vamos entoar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Mas nós precisamos ter uma atenção ao seguinte: no próximo domingo, dia 8, é solenidade. E a solenidade, neste caso, porque coincidiu o calendário civil com o calendário litúrgico, teremos a festa da Imaculada Conceição. Solenidade. Então, neste dia se canta o Glória, porque caiu no dia de domingo, dia 8, caiu no domingo. Então, esta solenidade tem preferência no lugar do segundo domingo do Advento. Então, mais uma vez, atenção aos cantos. Os cantos devem ser voltados todos para esta solenidade. Então, fiquem atentos, estudem bem qual a mensagem da celebração desse dia para que os cantos possam ser bem escolhidos. Esse foi mais um episódio do Cantando a Fé. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu volto. Forte abraço. Fiquem com Deus.